O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, vai encontrando o seu lugar. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Em vossa força o Rei se alegra. Meus irmãos padres, queridos que estão aqui, povo de Deus, presente aqui no santuário do Pai das Misericórdias. A liturgia da palavra dessa quarta-feira, ela tem uma mensagem muito importante para nós, que deve ser levada em consideração. Primeira coisa, a gente poderia resumir com um versículo bíblico a primeira leitura do livro dos Juízes. Se você tem a Bíblia, abra em 2 de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo.
Por que resume a primeira leitura? Porque aquilo que está sendo narrado sobre a figura de Abimeleque, que arrogou para si o reino, o governo da cidade de Siquém, daquela região, ele arroga para si mesmo. E Joatão faz uma parábola para mostrar exatamente que não existia fecundidade em Abimeleque, porque ele não estava ali por causa de Deus, ele estava ali por causa de si mesmo. Os filhos de Israel, eles viviam no regime tribal. Todos os povos ao derredor viviam o sistema monárquico, mas o povo de Israel vivia de uma forma muito simples, de uma forma tribal, e eles eram totalmente dependentes de Deus. Não era uma monarquia, era uma teocracia, era Deus que governava o seu povo. E em momentos difíceis, que algumas daquelas regiões passavam, daquelas cidades, eles pegavam juízes, elegiam juízes que iam liderar para vencer aquela crise, seja ela moral, seja ela espiritual ou até mesmo bélica. E existia dentro do povo de Israel uma resistência ao sistema monárquico. E por que eles resistiam ao sistema monárquico? Eles tinham medo. Um grupo muito forte dentro do povo de Israel, eles tinham medo de que a fidelidade do povo de Israel para com Deus fosse esfriando depois que eles tirassem Deus do governo espiritual e colocassem um homem. Se você for pegar o livro dos reis e ler, você vai perceber que foi exatamente isso que aconteceu. Muitos reis se perderam e levaram o povo à perdição. Muitos deles se perderam e levaram o povo à perdição. O estabelecimento da monarquia, depois a gente vai ver isso, trouxe consigo uma secularização da teocracia, do governo de Deus, e o relaxamento religioso viu-se estimulado pelo próprio poder instituído. Segundo os profetas vão acusar, os reis começaram a desviar o povo daquilo que era o propósito. Porque um líder, se ele busca viver de maneira correta, se ele busca viver a radicalidade da proposta que Deus faz a ele, se ele obedece às leis, se ele lidera o povo segundo a mente de Deus, ele leva o povo para aquilo que é de Deus, para aquilo que é do céu, para aquilo que é a vontade de Deus. Mas se o líder se corrompe, como corrompeu-se a Jezabel e Acabe, Jeroboão, e aí a gente poderia citar tantos dos reis de Israel corrompidos que corromperam o povo, a gente vai entender a resistência que existia, ao ponto de no Juízes, no capítulo 8, nos versículos 22 a 23, Gedeão dizer assim: porque eles estavam querendo fazer de Gedeão rei, eu não reinarei sobre vós, nem eu, nem meu filho, o Senhor será o vosso rei. E a ironia dessa parábola, que é contada por Joatão, essa crítica que ele faz na primeira leitura, é exatamente interessantíssima no fato, essa crítica ela reside no fato de que tanto a oliveira, quanto a figueira e quanto a videira, essas três árvores, elas eram as mais queridas e apreciadas pelo povo do país, pelo povo de Israel, uma vez que essas três
qualidades de árvores, dava muitos frutos, assegurava a vida daquele povo. E aí na parábola que é contada para mostrar exatamente que aquele reino estava sendo usurpado, não era escolha divina, mas escolha do homem. As 3 árvores mais importantes e mais queridas, elas preferem continuar a servir o povo a partir dos seus respectivos lugares. A oliveira diz: eu não quero ficar acima das outras árvores. A videira vai dizer: eu não quero ficar acima das outras árvores, eu quero continuar produzindo o meu fruto. A oliveira da mesma maneira: eu não quero ficar acima das outras árvores. Apenas o espinheiro. Espinheiro da sombra? Sim ou não? Não. Então você percebe a ironia da parábola. Apenas o espinheiro, que é a esterilidade personificada. Aquilo que não produz nenhum fruto, nem sombra dá, nem coisa alguma se oferece para reinar, porque é seco, é estéril. E se oferece. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, não aquele que se recomenda a si mesmo. Sobre os habitantes de Siquém começa a reinar Abimeleque, cheio de vaidade, de orgulho. E aí Joatão usa essa forma parabólica para expressar. E aí o espinheiro diz: vinde abrigar a minha sombra. Não existia sombra de espinheiro. Eu vou continuar produzindo a oliva, o óleo. Eu vou continuar produzindo o vinho. Eu vou continuar produzindo os figos doces que alegra a vida do povo de Israel. Foi essa a resposta dessas 3 árvores. Eu não quero estar acima de ninguém. Eu quero estar, e vou usar uma linguagem que se usa muito para o Flamengo hoje, que o Flamengo está num outro patamar. Eu não quero ficar num patamar acima. Né, Padre Cleito? Concorda? Só brincadeira. Os palmeirenses estão felizes, né? Eu não quero estar acima. Eu quero estar junto e fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor. Eu não posso usurpar esse governo. Eu não tenho autoridade para isso. Eu vou continuar no meu lugar, fazendo aquilo de melhor que eu posso dar. A uva, o vinho. A figueira, o figo. A oliva, o azeite. Para alegrar, para que a alegria continue. E aí com esse discurso bonito: venham para debaixo da minha sombra. Abimeleque conquista a confiança do povo. Mas depois, esse povo começa a perceber que não existia eleição de Deus sobre Abimeleque. E depois de muito sofrimento, aquele povo rejeita Abimeleque e ele acaba perdendo a própria vida. Isso está linkado diretamente com a parábola do Evangelho, onde Jesus conta a parábola do operário da 1/10 hora, daquele que é chamado por último, daquele que é escolhido. Ele passa e ele fala de madrugada, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, porque vocês ainda estão desocupados, sem fazer nada. E ali acontece a eleição: vai trabalhar na minha vinha. E na eleição vem a paga da unção da escolha. Eles recebem aquilo que foi combinado lá no início. E é interessante porque a parábola que Jesus conta
o patrão vai mandar pagar o empregado e manda começar pelo último, para que todo mundo veja, porque se ele tivesse começado do primeiro, ninguém saberia como o último iria ganhar. Então vocês acham que é à toa? Não. Jesus está querendo mostrar exatamente isso, a gratuidade, a misericórdia de Deus para com os seus, a doação de Deus, o derramar de Deus, o amor de Deus, a grandiosidade de Deus que alcança, abençoa, confirma aqueles que Ele escolheu. Paga primeiro que se começaram por último. E os que começaram a trabalhar primeiro começam a acusar o patrão de injustiça. E o patrão diz que os olhos deles são maus, porque estão cheios de inveja, está cheio de animosidade diante do favorecimento de Deus. Verdade ou não é, não é? Dos favorecimentos de Deus na nossa vida, quantos favores. Quem aqui já recebeu um favor de Deus? Levanta a mão lá no alto e diga glória a Deus. Olha, vamos aplaudir o Deus que é o Deus dos favores, o Deus que dá a mesma paga, o mesmo valor para aquele que começou a trabalhar primeiro. Mas nós estamos cansados, extenuados do trabalho, e o Senhor vai dar a mesma paga, o mesmo valor. Esse é o nosso Deus, rico em generosidade, rico em graça, rico em bênção. Esse é o Deus que toca no nosso coração pela sua generosidade, pelo seu amor. Eu que estive há 15 anos à frente da missa do Clube de Evangelização, o que eu posso dizer para vocês, o que eu toquei nesses 15 anos foi na generosidade de Deus. Em primeiro lugar, para com esse pobre que vos fala, esse pobre pecador que luta todos os dias para acertar, não acerta sempre, mas quer acertar. Eu sei que com você é da mesma forma, você quer acertar, mas você não acerta sempre, aí você volta e tenta de novo, não é verdade? Mas a generosidade, a bondade, o amor desse Deus que nos cerca de amor, de carinho, de bênçãos. E eu sempre testemunho para as pessoas sobre a missa do Clube de Evangelização. Para mim, essa multiplicação de milagres independe do padre que vai estar celebrando. Eu celebrei 15 anos, agora o padre Bruno e o padre Edmilson vão continuar a missão. Vamos aplaudi-los? Independe, porque é uma forma generosa de Deus abençoar os sócios da Canção Nova. Vamos aplaudir os sócios da Canção Nova. Deus se derrama em generosidade. E o interessante é que nesses 15 anos, Deus atingiu sócios e não sócios. E aqueles que não eram sócios, que foram atingidos, se tornaram sócios do Clube de Evangelização. Por gratidão ao amor de Deus, ao derramar generoso de Deus, a graça de Deus. Uma das palavras da minha vocação, porque eu resisti muito ao chamado ao sacerdócio, porque eu não queria ser padre, eu queria viver uma vida profissional, eu tinha os meus projetos, possivelmente eu estaria morando nos Estados Unidos hoje, ou eu nem estivesse vivo, não sei. E aí quando Deus começou a me chamar, eu falei, só isso é doideira. A primeira coisa que eu achei era que eu estava sendo tentado pelo diabo. Imagina ser padre, eu? Toda essa história maluca que eu tive, tudo que eu vivi e tal. Mas aí Deus foi água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E uma das palavras que Deus me deu foi o Salmo 115, que marca a minha vida, de confirmação vocacional. Como irei retribuir ao Senhor Deus por todo o bem, por toda a graça que me fez? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Sinceramente, eu não tenho como retribuir
porque eu ouço tantas maravilhas, mas eu não estou falando da retribuição da minha vida por aquilo que eu ouço de maravilhas. Eu me encanto com as maravilhas, eu me encanto com as conversões. Mas se você pensa que a sua vida foi abençoada na missa do Clube da Evangelização, a minha foi ainda mais. Eu vou para a missão de Brasília muito melhor do que quando eu cheguei na missa do Clube da Evangelização. Porque eu fui aprendendo a ser padre em Lorena na quinta-feira e aqui na quarta-feira. E quando veio a eleição de Deus sobre a minha vida, ela veio porque o padre Edmilson resolveu sair da Canção Nova por um tempo para fazer uma experiência numa paróquia. Eu tinha 20 dias de padre. O padre Jonas Abib me liga, eu estava de férias, e fala assim: Padre Roger, volte para a Cachoeira Paulista, porque quem vai assumir a missa do Clube de Evangelização agora é você. Eu falei, pronto, estou no sal. Primeira coisa que eu falei com o Padre Jonas, falei, o senhor está ficando doido? Essa missa com esse monte de milagre, que era milagre a balde, a balde, a balde. Esse padre apanhava de tudo quanto era lado. Eu vi ele chorando muitas vezes, chorou as pitangas comigo. Eu não tinha couro duro, eu era bebê, estava cheirando óleo fresco da minha ordenação. Mas o Padre Jonas disse, você foi o escolhido. Eu acreditei na escolha. E comecei. Gritava muito mais do que eu grito hoje, não é verdade? Já melhorei. Não tinha controle da minha voz. Quantas pessoas ligavam no call center e falavam assim, ai, esse padre grita demais. Aí eu às vezes respondia com muito amor e carinho, abaixa o volume da televisão. Porque deve ser o volume que está alto. Mas é para dizer, quando Deus elege, quando Deus escolhe, e quando a gente cede à escolha de Deus, Deus faz muito na nossa vida. Talvez não faça aquilo que nós quiséssemos que fosse feito, mas Ele faz. Ele faz. Eu queria te dizer que hoje o Senhor está passando e Ele está chamando você para mais perto. Saia dessa folga, saia dessa realidade e vem trabalhar na vinha. Eu quero dizer, você que se sente chamado, você que recebeu um chamado de Deus e voltou atrás, mas que esse chamado permanece, vem, o Senhor está chamando você. Estou falando concretamente de vocação sacerdotal, de vocação religiosa, de vocação para a Canção Nova, mas também, e de uma forma muito especial, o Senhor está nos chamando para mais perto, para a sua vinha. Como operários da 10ª hora, nós estamos na última hora, nos fins dos tempos. Nós não sabemos quando o Senhor voltará. Talvez Ele volte na nossa geração. Eu não sei, Ele não avisou a data. Ele deu sinais, tem muitos sinais que dizem que é a última hora. Porém, nessa última hora, Deus está chamando a mim e a você a santidade, a estar na vinha, a permanecer na vinha. Meus queridos, você que está aqui, você que acompanha de casa, Mateus 16, 18, nós temos uma garantia, uma segurança, um lugar de proteção, aonde Satanás nunca, e presta atenção, porque é a profecia de nosso Senhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Se você quiser continuar na vitória, é só na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que esta vitória se estabelecerá até os fins dos tempos, até o último dia. Permaneça na igreja de nosso Senhor, e a profecia vai se cumprir na sua vida. As portas do inferno não prevalecerão na igreja e na vida dos filhos da igreja. Permaneça na Canção Nova, permaneça na missa do Clube da Evangelização, permaneça.
porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqueles que são primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Existe uma unção, uma escolha sobre nós nesse dia. Nós não somos espinheiros estéreis, nós somos os eleitos de Deus. Dê uma olhadinha para quem está de seu lado, para esse eleito, e diga: nós somos os eleitos de Deus. Foi Deus quem te trouxe aqui. Dá um sorriso para essa pessoa mais uma vez, diga: você é o eleito de Deus, você é o escolhido de Deus. Volto a proclamar a palavra do apóstolo: pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que recomenda a si mesmo. Amém? Eu vi ali o Mário e a Kátia de Cunha, estão ali. Estou com a vista boa, né? Mas a gente nunca esquece a fisionomia de quem tanto bem faz para a gente, não é verdade? O Mário foi diagnosticado com um câncer no testículo. E ele estava sendo tomado por uma dor que ele não conseguia quase andar. E eles se lembraram: quarta-feira é a missa do clube, vamos para a Canção Nova. Ele chegou praticamente arrastado, foi para o santuário. Durante a missa, a obra de Deus aconteceu. Depois ele foi ao médico, e o médico disse: aquele remédio que eu te dei era um paliativo, porque ele nunca poderia tirar a sua dor. E ele saiu daqui como se ele não tivesse mais nada. E não tinha mais nada. Porém, a opção médica é sempre fazer a cirurgia para garantir que aquilo não volte. Ele fez a cirurgia e ele não precisou fazer mais nenhum tratamento, para a honra e glória do nome do Senhor. E eles estão aí para glorificar a Deus. Bendito seja Deus por essa obra. Foi a fé de vocês. Foi a fé de vocês. É isso. Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda. O Senhor recomendou vocês à missa do clube. Vocês vieram, pisaram no santuário. O milagre se estabeleceu. Porque quando o Senhor recomenda, há fecundidade, a vida, a transformação. Eu quero glorificar também a Deus. Boa noite. Todas as quartas-feiras eu assisto à missa de cura e libertação da Canção Nova. Uma noite o Padre Roger falou que Jesus no Santíssimo estava curando caroços que a pessoa tinha em sua cabeça. Essa pessoa fui eu, Padre. Fiquei muito feliz que de mansinho sumiram todos os caroços que eu tinha na minha cabeça e que me preocupavam. Hoje eu consegui vir pessoalmente assistir essa linda missa, que mesmo através da televisão eu não deixo de assistir. Agradeço imensamente. Sou de Taubaté. Aonde está o Hélio Ribeiro para a gente agradecer? Hélio, está aí? Balança o braço para eu... Ah, está lá. Deus seja louvado, Hélio, pela obra do Senhor na sua vida. Bendito seja Deus. Meu nome é Aline Palmeira, sou de Cachoeira Paulista, sou mãe do Guilherme. Eu estou escrevendo este e-mail para testemunhar o milagre que foi proclamado na missa do Senhor, Padre, pelo qual eu estava rezando todos os dias, junto com a minha mãe e meu filho, o texto da misericórdia, acompanhando as missas do Clube da Evangelização. E no dia 21/7/2021, o Senhor, Padre Roger, revelou essa cura. No dia 20/7/2021, eu levei o Guilherme ao dentista, pois há dias ele estava com um inchaço na gengiva, na parte de baixo do lado esquerdo. E o dentista solicitou um raio-x panorâmico que confirmava a possibilidade de uma infecção óssea. Para confirmar, na verdade, a possibilidade de uma infecção óssea. Preocupado e com o coração aflito, eu comecei a rezar o texto da misericórdia fervorosamente, pedindo a Deus que mudasse aquele diagnóstico. Na quarta-feira, no dia 21/7, nós estávamos assistindo a missa do Padre Roger. Em oração, eu pedi para que Deus fizesse o melhor na vida do meu filho. Terminada a missa, o padre começou a adoração ao Santíssimo. Eu coloquei a mão sobre o rosto dele e pedi para que Jesus tomasse conta de toda aquela situação e que não fosse nada grave. Para minha surpresa, o senhor padre começou a dizer
que o senhor estava vendo uma enfermidade na gengiva, na parte inferior, na parte de baixo, e que o senhor estava curando na raiz esse problema que estava gerando essa infecção. Disse ainda que tinha uma mulher orando pelo seu filho, e era uma particularidade, uma situação muito concreta e real, o que estava sendo apresentado, dizendo: pode ficar tranquila, mãe, que Deus agora está alcançando o seu filho e Ele está fazendo a obra completa. Nós tomamos posse daquela cura e começamos a chorar naquele instante. Foi tão real e intensa a presença de Deus na minha vida e na vida do meu filho, que foi como se arrancasse toda aquela escuridão, todo aquele sentimento de derrota. E então uma paz invadiu o quarto onde estávamos orando, trazendo confiança, esperança e certeza do amor de Deus por nós. Na quinta-feira, no dia 22/7, eu recebi a ligação do dentista sobre o resultado do exame, e que era somente um canal, e que graças a Deus a inflamação não tinha afetado a parte óssea. Eu fiquei muito emocionada. Agradeço primeiramente a Deus pela cura do Guilherme, agradeço a Canção Nova, ao Padre Roger, que foi usado por Deus para proclamar o milagre na vida do meu filho, e eu agradeço também a Dani e o Padre Wellison do Terço da Misericórdia, que todos os dias enchem nossa vida de fé e esperança. Acreditamos sempre que tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu não sei se a Aline veio. A Aline está aí para testemunhar. Se tiver, fica de pé para a gente ver. Mas se ela estiver acompanhando de casa, junto com o Guilherme, a gente quer... Vamos aplaudir. Eu acho que ela não está aí não, mas a gente agradece pela obra realizada pelo Senhor. Fica de pé. Padre Edmilson vai abençoar o óleo. Aqui, ó, o microfone. Vai dizer a motivação. Nós temos abençoado, ou melhor, eu tenho abençoado. Na próxima quarta, quando o Padre Bruno rezar, ele vai abençoar. E assim vamos abençoando esse óleo, que nós queremos usar como um sacramental. É um sinal sagrado. Nós usaremos em nós mesmos, não usaremos nos outros. Até porque estamos em tempo de pandemia, a gente não pode de forma nenhuma fazer isso. Mas é algo pessoal, é um remédio. Remédio você toma, você não dá remédio para os outros. Ainda mais quando é receitado pelo médico, um remédio de tarja preta, por exemplo, é exclusivo seu. Como esse óleo que nós estamos usando é exclusivo seu. Claro, se o marido e a esposa estão juntos, não pode usar no outro, está a família. Mas normalmente, particularmente você usa em si. Pedindo ao Senhor esta proteção, neste tempo difícil que nós estamos vivendo. É um sinal sagrado, nada mais. Amém? Levante o óleo neste momento. Senhor, ao longo de toda a história bíblica, todas as vezes que o povo se via diante de grandes perigos iminentes e buscava o refúgio do Senhor, prontamente os socorria, salvando-os das mais diversas realidades. A sua providência nunca falhou. O Senhor sempre se utilizou dos seus servos para que viesse em socorro do seu povo e providenciasse o que naquele momento era a necessidade. Quando o teu povo teve sede no deserto de Sul, e a água de Mara era amarga para beber, o Senhor indicou um pedaço de madeira que, sendo lançado à água, logo tornou-se doce. O mesmo aconteceu com Eliseu, que diante das águas salobra, difícil de se beber, tomou consigo uma tigela com sal e, lançando na água, tornou-se águas sadias. Quando Tobite, pai de Tobias, ficou cego, o Senhor enviou o arcanjo Rafael para que indicasse o fel do peixe, que, posto sobre os olhos do pai, a sua visão logo foi recuperada. O Senhor também quis dar à sua igreja os mais diversos sacramentais, como a água, o sal, o azeite, para que, recebendo a sua bênção, sejam fontes de bênçãos, de salvação para o seu povo.
Dignai abençoar essa mirra, esse óleo, que usaremos em nós, como sinal de proteção contra todos os males do tempo presente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, como nós temos feito, abra seu azeite, passe ele na sua testa, como sinal, um remédio, do lado do seu ouvido direito, do lado do seu ouvido esquerdo, uma proteção divina. Levante seus braços na presença do Senhor e cante essa canção. Livra-me, ó Deus. Livra-me, ó Deus. Livra-me, Senhor, de todo o mal. Livra-me, ó Deus. Mais uma vez, canta com força. Livra-me, ó Deus. Livra-me, ó Deus. Livra-me, Senhor, Livra-me, Senhor, de todo o mal. de todo o mal. Livra-me, ó Deus. Livra-me, ó Deus. E põe teu azeite em mim. Protege-me. E põe teu azeite em mim. E põe teu azeite em mim. Protege-me, Senhor. Peça isso pra Ele, vai. E põe teu azeite em mim. E põe teu azeite em mim. Protege-me, Senhor. Põe teu azeite. E põe teu azeite em mim. E põe teu azeite em mim. Protege-me, Senhor. Põe teu azeite. E põe teu azeite em mim. E põe teu azeite em mim. Protege-me, Senhor. Livra-me, ó Deus. Livra-me, Senhor. Livra-me, ó Deus. Livra-me, Senhor, De todo mal. de todo o mal. Livra-me, ó Deus. Livra-me, ó Deus. Vai, Santo. Ricão. Livra-me, ó Deus. Suplica a Ele. Livra-me, Senhor, De todo mal. de todo o mal. Livra-me, ó Põe teu azeite em mim e cura-me. E põe teu azeite em mim. E põe teu azeite em mim. Cura-me, Senhor. E põe teu azeite em mim. E põe teu azeite em mim. Cura-me, Senhor. Põe teu azeite. Suplica. E põe teu azeite em mim. E põe teu azeite em mim. Cura-me, Senhor. E põe teu azeite em mim. E põe teu azeite em mim. Cura-me, Senhor. Solta a sua voz no Espírito. Deixa o Senhor trabalhar em teu favor. Deixa o Senhor vir em teu socorro. Na oração eucarística, a igreja reza: livrai-nos, ó Pai, de todos os males. É apoiado nesta frase que nós estamos clamando ao Senhor, para que o Pai nos livre
nesse tempo tão difícil, nesses últimos tempos, que o Senhor venha em nosso auxílio, que o Senhor venha em nosso socorro. Senhor, nós queremos proteção do céu, nós queremos auxílio do alto, nós contamos contigo, ó Deus. Uns confiam nos carros, outros confiam nos cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor. Nós, porém, confiamos no Todo-Poderoso, naquele que é, que era, naquele que há de vir. A nossa confiança está em Ti, ó Deus. A nossa confiança absoluta está em Ti, no Teu nome. Salva-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, protege-nos, Senhor, de todo o mal, do câncer, da doença hereditária, da doença crônica, do Covid, da depressão, da síndrome do pânico, seja lá qual for a doença. Senhor, nós estamos pedindo, livra-nos, guarda-nos, protege-nos. É o nosso grito de socorro, ó Deus. Oh, Sibiri Mandalalahabá, Sibiri Balabaço, Continue orando. Continue orando no Espírito. Eu quero agradecer a Jesus porque Ele está curando um câncer no pâncreas. E essa pessoa vai testemunhar essa grande obra, esse grande milagre. Os médicos irão se surpreender com os exames, porque a mão do Senhor agora te alcança. Eu quero agradecer a Jesus porque Ele está curando uma criança de leucemia, e o nome dessa criança é Marcos. E essa família vai testemunhar essa maravilha da obra do Senhor. Eu quero glorificar a Jesus porque Ele está curando uma pessoa que tem um bruxismo muito intenso. E você acorda, você dorme com uma dor muito forte no seu maxilar. Os seus dentes estão até mesmo se deteriorando por causa desse bruxismo. Mas o Senhor está agora atingindo a raiz dessa realidade, dessa enfermidade. Eu quero glorificar ao Senhor porque Ele está devolvendo a vista, a visão a uma pessoa que não enxergava mais. Eu quero bendizer a Jesus por essa graça. Eu quero bendizer a Jesus porque uma pessoa entubada num hospital, desenganada pelos médicos, ela está sendo visitada pela oração desta família. E essa família vai glorificar a Deus pela resposta do clamor que vocês estão elevando na presença do Senhor. Eu quero bendizer a Jesus, porque eu vejo uma pessoa amarrada numa cama, devido à agitação que essa pessoa está, e ela teve que ser dessa forma neutralizada para o seu bem. Mas o Senhor está visitando essa pessoa, o Espírito do Senhor está repousando sobre essa pessoa, e todo este mal que estava nela sai agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda opressão diabólica está sendo cancelada nessa hora. Eu quero declarar: a opressão diabólica está sendo cancelada nessa hora, pelo poder do sangue precioso do Cordeiro de Deus. E você é livre desses fantasmas, é livre dessas vozes, é livre dessa tentação maligna de tirar sua própria vida. Você é livre dessa manifestação diabólica que muitas vezes dominou o seu corpo, mas também você é livre dessa falsa enfermidade que o demônio colocou em você. E agora você está sendo totalmente curado, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero bem dizer por um útero que está sendo limpo do mioma, a trompa que estava tomada por uma endometriose
endometriose. O Senhor está agora fazendo essa enfermidade retroceder. Obrigado pela sua obra, Deus. Obrigado pela sua graça. O Senhor que afasta o glaucoma, o Senhor que neste momento interfere concretamente no problema sério na cabeça de uma pessoa do lado esquerdo, no alto da cabeça. O Senhor vem socorro, salvando. O Senhor que interfere neste momento numa íngua do lado esquerdo. O Senhor vem em teu auxílio, o Senhor vem em teu socorro, na tua beirinha neste momento. A mão do Senhor opera, a mão do Senhor trabalha em teu favor. Senhor, nós queremos te dar graças, porque a tua presença no nosso meio é real, e nós cremos firmemente que hoje o Senhor está produzindo frutos abundantes, até pela graça concedida a esse teu sacerdote, que durante esses 15 anos foi fecundo. Ele não foi estéril, ele foi fecundo, se deixou usar pelo Senhor em favor de um povo. E hoje o Senhor vem de uma forma admirável concretizar na vida de inúmeros irmãos esparramados pelo Brasil e aqui presente. Graças, sinais extraordinários, prodígios. É a mão poderosa do Senhor que se levanta sobre nós. Bendito seja Deus, glorificado seja Deus. Obrigado. Eu quero convidar os sacerdotes a virem aqui à frente. Se você tem alguma doença física e pode colocar a mão nesse lugar. Eu quero convidar os meus irmãos sacerdotes, porque nós fomos ungidos para abençoar, para quebrar maldições, para desligar e ligar. Nós fomos ungidos para curar, pela imposição das mãos sacerdotais. O sacerdócio na Canção Nova é uma grande bênção, e nós queremos ofertar o fruto da unção do nosso ministério pela imposição das nossas mãos. Então receba. Se você tem uma doença psicológica, a depressão, o pânico, a crise de ansiedade, nós sacerdotes da Canção Nova, em nome do Senhor Jesus, impomos as nossas mãos e pedimos humildemente ao Senhor Jesus que Ele cure, sendo esta a vontade dEle, todas as doenças físicas presentes no corpo, no físico de cada filho, de cada filha que está aqui e que acompanha de casa. Toda doença emocional e psíquica, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, o seu povo está sofrendo, Senhor, pelas doenças emocionais, que agora, pela imposição das mãos dos sacerdotes da Canção Nova, lembrando do nosso Pai fundador, que tanto orou e tem orado pela cura do povo de Deus, pedindo ao Senhor em teu nome, que toda doença emocional, psíquica seja curada, sendo essa a sua vontade. Se essa é a sua vontade, manifesta agora, que desapareça milagrosamente a depressão, o pânico, a crise de ansiedade, que desapareça em teu nome o toque e todo o transtorno psíquico e obsessivo. Que agora, Deus, as maldições sejam quebradas, toda a opressão maligna seja cancelada, todo e qualquer pacto diabólico em teu nome seja quebrado. Tudo aquilo que oprimia o seu povo, receba em nome de Jesus, a partir da unção sacerdotal, a graça, a libertação, a cura, a transformação. Que o seu matrimônio agora seja visitado, o seu matrimônio seja agora restaurado. Você que ora pela libertação do seu filho das drogas, do álcool, da prostituição, que toda espécie de vício seja agora cancelado no poder do nome poderoso do Senhor Jesus.
toda e qualquer escravidão do pecado, da mentira, das ideologias do tempo presente. Experimenta a unção. Você pode tocar, você pode perceber, você pode sentir as manifestações do seu físico, a operação de Deus nessa hora, a unção de Deus nessa hora. Comece a agradecer, ergue os seus braços. Ah, meu irmão, são coisas extraordinárias, minha irmã, que Deus está fazendo nessa noite. Agradeça, agradeça, glorifica, exalta o nome do Senhor. Bendiga Jesus. Nós só podemos dizer: glórias sejam dadas ao teu nome. Glórias sejam dadas ao teu nome. Glórias sejam dadas ao teu nome por todo favor realizado na nossa vida. O sacerdócio é fecundo na igreja. O sacerdócio é fecundo na Canção Nova. Muito obrigado, Senhor. E agora eu quero convidar você a estender as mãos sobre nós, sacerdotes. Agora é vocês. Daquela maneira que o Papa Francisco fez, nós dobramos, nós inclinamos a nossa cabeça. Ora por nós, padres da Canção Nova. Aqui está uma representatividade bonita dos padres da Canção Nova. Eu quero de uma maneira especial consagrar esse novo tempo da missa do Clube da Evangelização, a vida do Padre Bruno, a vida do Padre Edmilson, tudo que o Senhor fará a partir de agora, ainda mais a partir do ministério deles. Eu quero entregar cada um dos meus irmãos que aqui estão comigo, junto com você, mas cada um dos padres da Canção Nova, os sacerdotes espalhados pelo Brasil e o mundo inteiro, os bispos, os cardeais, o Papa Francisco. Abençoa-nos agora com a sua oração. Ora, ora, ora. Nós clamamos, Senhor, nessa hora pelos seus sacerdotes, pela unção própria que existe na missão de cada um deles, mas também nessa missa do Clube da Evangelização. Pedimos, Senhor, uma porção redobrada da Tua graça, esse mesmo óleo que nós clamamos sobre nós, que nós cantamos sobre nós, que seja derramado sobre esses Teus eleitos, eles que já foram ungidos um dia. Mais uma vez, Senhor, que se renove nas mãos, no coração, na mente, na missão, esse ardor, essa unção. Pedimos, Senhor, sobre eles, sobre os que ficam aqui nesse tempo, mas sobre o Padre Roger que vai, que segue em missão. O Senhor, desde os tempos, tem enviado os seus discípulos em missão. Então nós pedimos, Senhor, a unção própria desse tempo. Derrama, Senhor, sobre eles. Nós oramos assim, unidos, como o Teu povo eleito, como os leigos que recebem desse dom. Ore, ore um pouco mais no Espírito sobre eles, essa unção nova, essa unção redobrada. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tudo isso nós consagramos a ela, a nossa mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aplauda o que o Senhor fez em você, em tantas pessoas aí pelo Brasil e pelo mundo. Aplauda os padres da Canção Nova, os padres da sua paróquia, do Brasil e do mundo inteiro.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.